Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a gente está chegando aí ao final dessas eleições de 2018. Como é que o senhor analisa o quadro eleitoral que temos à nossa frente? Bom, nós estamos ainda às voltas com incertezas, porque embora o candidato Jair Bolsonaro esteja em primeiro lugar, desde o início desse processo do segundo turno, na pesquisa do Ibope da última terça-feira, houve uma alteração em relação, sobretudo, no que diz respeito à rejeição dos candidatos, né? A rejeição ao candidato Bolsonaro subiu e a rejeição ao candidato que está em segundo lugar, Fernando Haddad, caiu. De modo que isso apresenta a possibilidade de haver ainda alguma alteração do quadro daqui até domingo. Na realidade, essa mesma pesquisa do Ibope indicou uma diminuição de 4 pontos percentuais na distância entre um candidato e outro, de tal modo que talvez a gente pudesse imaginar que a eleição para uma parcela, né, dos eleitores ainda está indefinida, quer dizer, uma parcela que não é muito clara quanto representa, ainda não decidiu completamente o seu voto. Talvez isso corresponda ao fato de que nos últimos dias vem surgindo elementos que não são positivos, né, para o candidato Jair Bolsonaro, como por exemplo a denúncia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo de que teria havido no final do primeiro turno uma campanha financiada de maneira irregular de WhatsApp, né, de envio de mensagens de WhatsApp financiado por empresas, o que não é permitido, que talvez explique, inclusive, o fato de que tenha havido aquela ascensão muito rápida, né, do candidato que agora está em primeiro lugar. Também depois veio à tona uma gravação do filho do candidato, que é um deputado federal, reeleito agora, com uma votação muito alta, dizendo que o Supremo Tribunal Federal seria fechado caso tomasse uma decisão contrária à candidatura do seu pai. Tudo isso pode ter influído negativamente numa parcela de eleitores que agora estariam possivelmente repensando o seu voto. Agora, professor, é evidente que a gente está vivendo um clima muito acirrado. A gente deve ter preocupação em relação a isso? Eu acredito que sim, porque infelizmente logo depois do primeiro turno, né, que o candidato Jair Bolsonaro acabou em primeiro lugar, houve uma onda de violência que se espalhou pelo país, em alguns casos com agressões muito graves, né, em outros casos com agressões verbais, o que também não deixa de ser importante. Talvez o episódio que tenha ficado mais conhecido é efetivamente o do assassinato do capoeirista Modo Cafendê, que acabou sendo morto por uma desavença política de parte de um apoiador de Bolsonaro, né? Essa onda que se espalhou e que ela parece estar meio pulverizada em diversos pontos da sociedade, assusta muito, porque, na verdade, existe uma carga aí de raiva, né, de uma certa intolerância em relação às opiniões divergentes, que está muito estimulado, né? O próprio candidato não faz, aparentemente, nenhum esforço para dissuadir esse tipo de ação. Então, realmente há uma preocupação de que possam ocorrer outros episódios desse tipo na sequência das eleições, para o qual, evidentemente, o conjunto da sociedade tem que ficar muito atento e fazer todo o possível para que haja uma dissuasão, para que nada grave venha a ocorrer. Tá certo, professor. Muito obrigado e até semana que vem. Sou eu que agradeço. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer.